Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com todos vocês estejam bem. E hoje eu vou falar para vocês aqui, e especialmente para Adriana Ferreira de Souza. Ela me perguntou a respeito do cultivo da Albert Bynes, e eu vou responder para Adriana aqui hoje como eu cultivo a minha Albert Bynes. Ela perguntou para mim. E já quero começar falando que essa aqui, ó, é uma que estava plantada no vaso de barro e o caule dela apodreceu. Ela tá dando para perceber aqui, ó, que as folhinhas dela estão murchinhas. Ela tá recém-plantada e tá se adaptando agora aqui. Não fiz rega nela ainda, tá em processo de enraizamento. Então, a minha Albert Bynes aqui, eu nunca tive assim grandes problemas com ela. E eu cultivo ela como eu cultivo as minhas outras plantas, normalmente aqui na estufa. Eu já ouvi pessoas falarem que ela costuma fungar muito, mas aqui em casa comigo ela nunca me deu problema. Seca uma folhinha ou outra, né? Mas é normal das suculentas, né? E descartando aquelas folhinhas de baixo. Mas nunca tive problema com ela aqui. Aqui eu cultivo minhas plantas no plástico e no sombrite. Elas não pegam chuva, só recebem água quando eu faço a rega. Vou mostrar ali o vaso que ela tava. Era um vaso enorme, ela tá aqui com esses brotinhos, ó. Olha, ela tava nesse vaso aqui. Esse daqui foi o talo, ó. Eu percebi que ela começou a tombar lá para trás. E quando eu vi, ela já estava com caule podre. Mas deu tempo ainda de conseguir, né, cortar a tempo. Eu acredito que ela vai se desenvolver bem. Pelo menos eu creio, né? Ela tá murchinha daquele jeito ali porque eu não fiz rega ainda. Ela tá criando raízes. Mas essas daqui, ó, elas estavam todas juntas nesse vaso. E essas daqui estão bonitinhas, estão saudáveis. Ela tem a folha bem durinha. Então, como esse vaso aqui é um vaso de barro, e ele é um vaso grande, quando eu vou fazer a rega, eu costumo regar ele bastante, mas eu demoro também para fazer outra rega novamente. Pode ter acontecido também de eu ter feito uma rega mais constante nela e pode ter apodrecido essa aqui por causa disso, olha. Porque ela é uma suculenta de folhinhas bem gordinhas, olha aí. Então, ela pode ficar um tempo a mais sem fazer rega. Então, Adriana, essa suculenta aqui é uma suculenta bem tranquila aqui pra mim, olha. Ela tá saindo já um broto aqui. Vou virar aqui, ó. Já tem mais brotinho saindo aqui. E nessa outra lateral aqui também tem outro broto. É uma suculenta linda, é muito boa de cultivar aqui pra mim, como eu falei, aqui no meu cultivo. Eu sei que tem pessoas que enfrentam, né, dificuldade com algumas plantas, enquanto que outras já não tem problema nenhum. Tem plantas aqui que eu não consigo cultivar de forma alguma. E vejo nos jardins aí dos amigos que são plantas ótimas e que eles falam que não dá trabalho nenhum. Vou mostrar uma muda ali que eu fiz, que eu retirei do tronquinho dela quando eu estava fazendo o corte. Procurei aqui, às vezes minhas plantas somem, não sei onde eu coloquei, mas ela já está uma muda bem grandinha. E essa suculenta também, ela é muito boa para fazer mudinha por folha. Então, ela costuma dar brotações no caule e por folha também a gente consegue fazer as mudas sem muitas dificuldades. E agora eu vou falar para vocês como tem sido o meu cultivo aqui com o sombrite vermelho. Já faz um tempo que eu coloquei o sombrite vermelho aqui e vou mostrar para vocês aqui como estão, né, minhas plantas, a coloração delas, e vou falar para vocês o que eu tô achando do sombrite vermelho. Não me lembro exatamente agora quantos meses,
né, há quantos meses eu tô usando o sombrite vermelho, mas eu vou dar uma olhada aqui e vou deixar aqui no título do vídeo quanto tempo tem já que eu tô usando aqui o sombrite vermelho. E o que eu tenho para dizer para vocês a respeito da minha experiência no sombrite vermelho é que eu gostei bastante do resultado das plantas, apesar do sombrite vermelho, eu percebi assim que ele desidrata as plantas com mais facilidade, né? Porque entra mais claridade, entra mais luminosidade, né? E fica muito quente também. E eu percebi que as plantas, elas se desidratam com muita facilidade. Mas não que o sombrite preto seja ruim. Eu usava o sombrite preto e gostei bastante também. Usei durante um tempão. Minhas plantas se davam muito bem. Mas resolvi colocar o sombrite vermelho porque aqui na época do inverno pega menos sol. E como o sombrite vermelho ele permite mais claridade, então aqui é melhor para mim. Mas eu tenho que molhar as plantas um pouquinho a mais, assim. Se eu não quiser deixar elas muito murchinhas, né, eu aumento um pouco as regas. Mas isso também vai depender do tipo de substrato que a pessoa está usando. Mas no geral eu gostei bastante e recomendo, quem quiser, quem tiver em dúvida, eu recomendo o uso do sombrite vermelho. Ele destacou bastante aqui as cores das plantas e eu não tenho nada a reclamar. Olha aí. Olha as cores. Para vocês verem aí como estão. Essa daqui é azul, ela tá bem vermelhinha. Então, nessa época, agora que o sol já começa a mudar de posição, então as plantas aqui no meu quintal, elas precisam de um pouco mais de claridade, né? De luminosidade. E isso o sombrite vermelho traz bastante. Eu gostei demais de estar utilizando ele. Olha a cor dessa Mona Lisa. Olha essa Mauna. Coisa linda, né? O tom azulado e o destaque das folhas das bordas. E antes que eu me esqueça, eu utilizo o plástico difusor, o 150 micras e o sombrite é o 50%. Então, ainda que um dia eu resolva usar somente o sombrite, ainda que um dia eu resolva tirar o plástico, né, fazer alguma experiência com as minhas plantas no tempo, eu pretendo deixar o sombrite, porque aqui o sol é muito forte, né, e acaba torrando as plantas. Eu sei que tem gente que gosta, né, de cultivar, as plantas já se adaptaram, mas eu não gosto do aspecto das minhas plantas muito murchas, eu gosto delas mais durinhas, né? Olha aqui como estão meus cactos. Então, minhas plantas aqui não sentiram com a troca do sombrite, só teve assim mesmo bom resultado, né? Em relação à coloração. Olha aqui que lindeza que tá essa mamilária. Eu tô fazendo sombra aqui porque eu tô atrás. Vão surgir novas florzinhas por aqui. A florzinha do meu tapete persa já caiu. Olha aqui que lindeza que tá esse vaso de titubãs. Então, pessoal, esse foi o vídeo mesmo para responder aí ao questionamento da Adriana e falar para vocês aqui como que eu tô cultivando com o sombrite, né? Qual foi a minha experiência aqui, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Quando eu fui colocar o sombrite, dei bastante vídeo para ver, né, como que era o cultivo com o sombrite vermelho.
E baseado no que as pessoas relataram, eu comprei o meu, né? Em quem já tinha mais experiência. Então é isso. Um bom domingo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.